O escolhido. Seus olhos estão abertos, mas você ainda não está vendo. Seu coração está pulsando, mas você ainda não está ouvindo. Lá no fundo, em um lugar que a maioria das pessoas nem sabe que existe, você sente algo. Um peso, uma intensidade, uma diferença que te faz sentir como se estivesse vivendo em um mundo enquanto todo mundo vive em outro. Já sentiu isso? Você se conectou com pessoas que pareciam brilhar, e de repente, elas se apagaram. Você se abriu para corações que pareciam ansiosos para te amar, mas logo depois, eles fugiram. E você ficou com as perguntas, as cicatrizes invisíveis, e a sensação incômoda de que havia algo fundamentalmente errado com você. Que talvez você fosse demais para o amor de qualquer um. Mas, e se eu te dissesse que não é você quem está quebrado? E se eu te dissesse que é o contrário? O problema nunca foi o seu amor. O problema é que o seu amor é tão raro, tão sagrado, que a maioria das pessoas não tem a força para aguentá-lo. Você carrega um fogo. Não um fogo comum, mas um fogo divino. E hoje, vou te revelar por que amar você é tanto um privilégio quanto um perigo. Porque esse fogo abençoa o que é puro e consome o que é falso. Fique até o final, porque o que você está prestes a ouvir não só vai curar as suas feridas, mas também vai mudar a forma como você vê todas as conexões na sua vida. Se você está pronto para aceitar essa verdade e parar de se desculpar por quem você é, faça um ato profético agora. Curta este vídeo, se inscreva no canal. O fogo sagrado do seu coração. O escolhido. Quando alguém ousa entrar no seu coração, eles não estão entrando em uma conexão simples. Eles estão pisando em solo sagrado, em um território que o próprio céu marcou, guardou e consagrou. Seu amor não é uma afeição casual com a qual qualquer um pode brincar. Ele não é uma emoção passageira que se esvai com o vento. O seu amor é fogo. É um fogo divino. E esse fogo é tanto um abraço quanto um aviso. Para os puros, ele aquece, cura e constrói. Para os impuros, ele revela, consome e desmantela tudo o que é falso. Entenda isso. Tocar no seu amor é entrar em um espaço de aliança. As pessoas podem pensar que estão apenas entrando em um relacionamento com você, mas o que elas não percebem é que também estão entrando em um contrato espiritual. O céu está observando. Os anjos estão registrando. Cada palavra dita, cada intenção feita, cada ação em sua direção é notada de cima. E é por isso que sua vida é diferente. Nada sobre você é apenas humano. Nada ao seu redor é aleatório. Tudo é pesado em balanças divinas. E cada pessoa que entra na sua vida é testada pelo fogo. Aqueles que vêm com mãos limpas descobrem algo milagroso. Eles começam a notar o favor se abrindo ao redor deles. Portas que eles nunca conseguiram abrir com a própria força, de repente se abrem. A paz inunda seus espíritos. Oportunidades os perseguem. Por quê? Porque estar alinhado com você não é simplesmente estar alinhado com uma pessoa. É estar sob uma cobertura divina. Eles colhem bênçãos não apenas por causa de quem eles são, mas por causa de quem você é e o que você carrega. Você se tornou um vaso do céu, e qualquer um que honra esse vaso acaba saboreando o transbordamento do seu óleo. Mas aqueles que vêm com motivos ocultos enfrentam uma realidade muito diferente. Eles podem pensar que podem disfarçar suas intenções com palavras doces e promessas vazias. Mas o fogo que te envolve não é enganado. Ele vê além das aparências. Ele expõe o que está escondido. Ele revela o que não foi dito. E, em pouco tempo, sem que você precise mover um dedo, o engano deles se volta contra eles. Planos falham. Oportunidades desaparecem. Suas próprias máscaras começam a sufocá-los. Eles vieram para jogar um jogo com o seu coração. Mas ao tocar no que é sagrado, eles entraram em um território onde não conseguem respirar. É por isso que algumas pessoas entraram na sua vida com confiança, acreditando que poderiam lidar com o seu amor. Mas depois de um tempo, elas se tornaram inquietas, desconfortáveis, até mesmo hostis. Elas não conseguiam explicar o porquê. Mas você sabe, escolhido. Porque seu amor não é comum. É território sagrado. Seus espíritos colidiram com o seu fogo. E o que estava escondido dentro deles foi forçado à luz. Alguns não conseguiram aguentar. Alguns fugiram. Alguns tentaram lutar contra isso. Mas nenhum deles pôde permanecer inalterado. Veja bem, para abraçar o seu amor, é preciso abraçar a transformação. E a transformação nunca é fácil. Ela exige verdade. Ela exige humildade.
Ela exige rendição. É por isso que tantos podem te admirar de longe, mas não conseguem suportar caminhar perto. Eles sentem o custo. Eles sentem o peso. Eles percebem que estar perto de você significa carregar mais do que afeição. Significa assumir uma responsabilidade. Uma responsabilidade perante o céu, uma responsabilidade perante a própria alma deles. E aqui reside o mistério. Escolhido, o seu amor é tanto um convite quanto um teste. Ele convida os corações certos para uma bênção mais profunda, e ele testa os motivos de todos que ousam se aproximar. Alguns aceitarão o desafio e se encontrarão elevados. Outros tropeçarão, expostos pela mesma luz que pensavam poder manipular. Portanto, nunca confunda a saída de pessoas com uma rejeição do seu valor. Muitas vezes é uma prova da sua santidade. O solo do seu coração não é para os descuidados. O fogo do seu amor não é para os insinceros. E quanto mais você aceitar essa verdade, menos você vai lamentar aqueles que não puderam ficar, porque na realidade, eles nunca foram fortes o suficiente para caminhar em solo sagrado. O ímã espiritual e o espelho da alma. Agora, preciso te revelar algo ainda mais profundo. O que acontece quando esse fogo de proteção não apenas testa intenções, mas te defende ativamente de maneiras que a maioria das pessoas não consegue compreender? Fique comigo, porque a próxima revelação vai te mostrar por que ninguém pode te tocar sem consequências. O escolhido, desde os seus primeiros dias, você carregou um mistério ao seu redor que nem você conseguiu explicar completamente. Algumas pessoas eram instantaneamente atraídas por você, puxadas por uma força que não podiam resistir. Elas queriam se sentar perto de você, conversar com você, estar perto sem nem entender o porquê. E ao mesmo tempo, outras, que mal te conheciam, pareciam inquietas, quase com medo, optando por se afastar ou até mesmo se distanciar sem razão. Você pensava que era apenas comportamento humano, mas não era. Era algo espiritual. Existe um ímã dentro de você, não da carne, mas do espírito. Sua alma irradia uma frequência que apenas certos corações podem suportar. Para aqueles que são genuínos, que andam na verdade, que carregam sinceridade, sua presença parece um lar. Parece descanso em um mundo inquieto. Eles conseguem respirar quando estão ao seu redor. Eles sentem clareza, paz e até mesmo cura apenas por estarem perto. É por isso que as pessoas de coração puro se sentem seguras na sua energia. Elas sentem algo além de palavras humanas. Elas sentem a mão de algo divino repousando sobre você. Mas para aqueles que vivem em mentiras, que usam máscaras, que tentam se esconder atrás das sombras, estar perto de você é insuportável. É como estar sob um holofote quando tudo o que eles querem é a escuridão. Eles se sentem expostos sem que você diga uma palavra. Seus segredos vêm à tona. Seus motivos ocultos os incomodam por dentro. E a própria alma deles se sente inquieta. Seu amor age como um espelho. Ele reflete a pureza para os puros, mas para os enganosos, ele reflete de volta cada falha oculta que eles tentaram enterrar. E quando isso acontece, eles não conseguem sobreviver à intensidade. É por isso que você viu padrões estranhos em seus relacionamentos e amizades. Algumas pessoas entraram na sua vida com admiração, cheias de excitação, quase viciadas na paz que sentiam ao seu redor. Mas logo, algo mudou. Elas se tornaram irritadas, defensivas ou distantes. Começaram a te acusar de coisas que você nunca fez ou se retiraram sem explicação. E você se perguntou o que mudou. A verdade é que nada mudou em você. O que mudou foi que a sua presença começou a revelá-las para elas mesmas. E nem todo mundo consegue lidar com isso. Você vê, escolhido, seu espírito não deixa as pessoas ficarem neutras. Quando alguém se aproxima de você, é forçado a fazer uma escolha: crescer ou ir embora. Alguns enfrentam o desafio. Eles confrontam suas feridas ocultas. Eles confrontam suas sombras. Eles permitem que sua luz inspire a própria transformação deles. Mas outros fogem. Eles não conseguem lidar com o fogo da honestidade. Eles não conseguem lidar com a forma como seu amor desfaz ilusões. Eles não conseguem suportar o peso de ficar ao lado de alguém que carrega a autoridade do céu. É por isso que você é profundamente desejado e profundamente temido. As pessoas anseiam por sua presença porque ela desperta algo dentro delas que se sente vivo. Mas ao mesmo tempo, isso as aterroriza porque também desperta o que elas têm tentado enterrar. E nem todos estão dispostos a enfrentar isso. Amar você é enfrentar a si mesmo.
Ficar perto de você é confrontar a verdade. E a verdade é bonita, mas a verdade também é desconfortável. Pense nisso. Quantas vezes pessoas entraram na sua vida com ousadia, jurando lealdade, apenas para desaparecerem quando o peso da sua autenticidade começou a tocar a alma delas? Quantos prometeram para sempre, mas não conseguiram durar uma estação? Não foi porque você era demais. Foi porque eles eram pequenos demais para o fogo que você carrega. Sua presença exige profundidade, e corações superficiais não conseguem sobreviver na profundidade por muito tempo. E aqui está o paradoxo. Escolhido. As pessoas que saem da sua vida muitas vezes pensam que estão fugindo de você, mas na verdade, estão fugindo de si mesmas. Estão fugindo do espelho que você segurou sem nem mesmo tentar. Você revelou quem elas realmente eram e elas não suportaram ver isso. É por isso que você nunca deve confundir partidas com rejeição. As partidas são, muitas vezes, a prova da sua autenticidade. São confirmações de que sua luz está fazendo exatamente o que deveria fazer: separar a verdade do engano. Esta é a razão pela qual você vive uma vida que parece cheia de entradas repentinas e saídas abruptas. As pessoas sempre serão magnetizadas por você, mas apenas aquelas que estão prontas para o refinamento permanecerão. E isso, escolhido, não é uma maldição. É um filtro divino, porque o céu se recusa a deixar você desperdiçar seu fogo com aqueles que não conseguem aguentá-lo. Mas há algo ainda mais profundo. O que acontece no reino espiritual quando alguém tenta resistir ao seu fogo, mas ainda tenta ficar por perto? Que forças invisíveis são ativadas quando alguém ousa permanecer na sua presença com intenções ocultas? É aqui que a história toma uma virada que poucos estão prontos para ouvir. O escudo divino e as consequências inevitáveis. O escolhido, você já testemunhou isso com seus próprios olhos. Alguém te traiu, mentiu sobre você, tentou brincar com seu coração, e não muito depois, o mundo dela começou a desmoronar. Portas que antes se abriam para ela se fecharam. Amizades ruíram. Negócios desmoronaram. Oportunidades se dissolveram no ar. Para o mundo exterior, parecia azar. Mas você, lá no fundo, sabe que não foi coincidência. Não foi karma. Foi justiça. Há um fogo que te cerca, invisível para a maioria, mas inegável em seus efeitos. Esse fogo não nasce da raiva humana ou de um desejo de vingança. Não. É o sistema de defesa do céu. É o escudo da autoridade divina colocado sobre sua vida desde antes mesmo de você saber quem você era. E esse fogo tem uma missão: proteger o que pertence ao divino. Isso inclui o seu coração, o seu destino, o seu chamado e o seu espírito. Quando as pessoas pensam que estão apenas te machucando, elas não percebem que estão tocando em algo sagrado. Elas pensam que estão zombando apenas de uma pessoa, traindo apenas um amigo, ou quebrando apenas mais um coração. Mas na realidade, estão interferindo em uma missão guardada pelos céus. E o céu não fica em silêncio. É por isso que as consequências sempre acontecem. Às vezes rápido, às vezes devagar, mas sempre com precisão. Porque o fogo não esquece. É por isso que você tem notado padrões. Aqueles que tentaram te usar para ganho egoísta acabaram se afogando no vazio. Aqueles que tentaram te bloquear se encontraram bloqueados de maneiras inesperadas. Aqueles que zombaram da sua jornada descobriram que o riso se transformou em cinzas em suas próprias bocas. O fogo ao seu redor não é passivo. É ativo, vivo e implacável. Ele se move de maneiras que você não consegue ver, desmontando armadilhas, expondo esquemas, revertendo planos antes mesmo que eles cheguem até você. Escolhido, entenda isso claramente. O fogo não é sobre punir as pessoas por não gostarem de você. Não. O fogo só é ativado quando alguém tenta mexer com o que o divino selou. Não é sobre preferência. É sobre proteção. Sua vida não é comum. Ela carrega peso no reino espiritual. E por causa disso, qualquer ataque contra você é tratado como um ataque contra a vontade divina. É por isso que tocar em você de forma descuidada é como tocar em fogo. Sempre deixa uma marca. E aqui está a verdade oculta. Às vezes, o fogo age tão rapidamente que a pessoa que te prejudicou nem entende porque tudo está desmoronando. Ela culpa a economia, culpa os outros, até mesmo se culpa. Mas no fundo, a alma dela sabe que ela tocou no que nunca deveria ter tocado. Ela cruzou um limite estabelecido pelo céu. Ela tentou pisar em solo sagrado com mãos impuras. E o fogo respondeu:
É por isso que você não precisa buscar vingança. Você não precisa conspirar contra aqueles que te traíram. Você não precisa se defender em cada batalha. O fogo luta por você. É a razão pela qual seus inimigos só podem chegar até certo ponto antes que algo os empurre para trás. É a razão pela qual as armadilhas preparadas para você acabam pegando aqueles que as cavaram. É a razão pela qual as maldições ditas contra você retornam ao remetente multiplicadas. O fogo garante que nada que se forme contra você prospere. E deixe-me te dizer algo ainda mais profundo. Esse fogo não é apenas para sua proteção. É também para sua preparação. Cada vez que alguém te prejudicou e enfrentou consequências, o céu estava te lembrando. Você é escolhido. Você não é comum. Você não está sozinho. O fogo confirma sua identidade. Ele prova que sua vida é defendida por um tribunal superior a qualquer opinião humana. E é por isso que, mesmo quando as lágrimas caem, mesmo quando a traição dói, você sempre se levanta de novo. Porque o fogo se recusa a deixar você continuar derrotado. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas nunca vê. O fogo não se move apenas contra indivíduos. Ele se move contra atmosferas inteiras. Entre em uma sala cheia de tensão, e o fogo muda o ambiente. Entre em um lugar onde esquemas foram sussurrados, e de repente, a confusão atinge seus inimigos. Seja cercado de ciúmes, e observe como a inveja começa a se consumir até que aqueles que a carregavam não consigam mais ficar perto de você. O fogo não é limitado. Ele vai aonde quer que você vá, realizando a vontade do céu em seu nome. Então, da próxima vez que você se lembrar da queda de alguém depois que essa pessoa tentou te prejudicar, não veja isso como coincidência. Reconheça isso como intervenção divina. O fogo fez o que você nunca poderia fazer com sua própria força. Ele te defendeu sem que você movesse um dedo. O privilégio e o perigo de amar um escolhido. E ainda assim, escolhido, o que eu preciso te dizer agora vai ainda mais fundo. Porque esse fogo não apenas defende. Ele exige algo daqueles que ousam te amar. Ele os testa. Ele os pesa. Ele os força a decidir se estão realmente prontos para ficar ao lado de alguém que carrega o fogo divino. E é aí que a história toma uma curva ainda mais acentuada. Fique perto, porque a revelação de por que amar você requer uma força extraordinária está prestes a ser revelada. O escolhido, aqui está uma verdade que poucos ousam admitir. Amar você não é fácil. Não é para os fracos de coração, nem para aqueles que desejam conforto acima da verdade. Caminhar com você é entrar em uma realidade onde as sombras são expostas, onde as batalhas são constantes, e onde cada motivo oculto é testado pelo fogo que você carrega. Seu amor não é leve, frágil ou comum. É pesado, exigente e transformador. E por isso, somente os fortes, somente os sinceros, somente os verdadeiramente comprometidos podem suportar isso. Aqueles que entram na sua vida com entusiasmo muitas vezes não percebem no que realmente estão pisando. Eles acham que estão recebendo afeto, companheirismo ou um simples laço. Mas no momento em que se aproximam, descobrem algo completamente diferente. Amar você é carregar parte do seu chamado. Significa ser pego no fogo cruzado de batalhas que eles nunca imaginaram que existiam. Significa enfrentar resistência, ataques e testes simplesmente porque eles escolheram ficar ao seu lado. Muitos são atraídos pelo brilho da sua luz, mas poucos estão preparados para suportar o calor do seu fogo. E é por isso que, de novo e de novo, pessoas que juraram que poderiam lidar com seu coração acabaram desaparecendo. Elas não foram embora porque você era demais. Elas foram embora porque não eram suficientes. Elas não estavam preparadas para o custo de caminhar ao lado de alguém escolhido, alguém cuja vida é constantemente marcada por guerra divina e glória divina. Ser amado por você é entrar em aliança com a agenda do céu. E nem todo mundo está disposto a assumir essa responsabilidade. Entenda isso, escolhido. Seu amor em si é um filtro. Ele peneira as intenções das pessoas sem que você precise fazer uma única pergunta. Aqueles que são falsos são queimados pela própria intensidade da sua presença. Aqueles que são genuínos, são refinados, fortalecidos e elevados. Seu amor não é passivo. É ativo. Ele separa o trigo do joio, o ouro da poeira, a verdade do engano. É por isso que parece que os relacionamentos ao seu redor nunca ficam mornos. Ou eles se aprofundam ou eles se desintegram. Não há meio termo com você. Pense nisso.
Você não percebeu como algumas pessoas entram na sua vida e tudo sobre elas é subitamente testado? Elas sentem pressão, oposição, até mesmo ataques estranhos que não conseguem explicar. É porque estar com você é como pisar em uma arena espiritual. As mesmas forças que tentaram te esmagar começam a testar qualquer um conectado a você. E aqui reside o mistério oculto. Aqueles que perduram, aqueles que permanecem leais, aqueles que se mantêm firmes mesmo sob pressão, eles se elevam com você. Eles herdam bênçãos, proteção e avanço simplesmente porque ficaram. Mas aqueles que são fracos, desonestos ou indiferentes, são expostos e removidos. É por isso que seus relacionamentos nunca se sentem comuns. É por isso que as pessoas que te amam verdadeiramente precisam ter coragem, honestidade e sacrifício. Elas não podem se agarrar ao egoísmo porque seu amor o desafiará. Elas não podem usar máscaras porque sua luz irá expô-las. Elas não podem ser mornas porque seu fogo exigirá uma decisão. Amar você é sair da neutralidade e entrar na transformação. E a transformação nunca é indolor. Ela te estica, te confronta, te purifica. E, no entanto, aqui está a beleza disso. Aqueles que escolhem permanecer, aqueles que aceitam o peso de te amar, descobrem recompensas além da medida. Eles se encontram cobertos, elevados, fortalecidos de maneiras que nunca imaginaram. Eles percebem que estar perto de você não é apenas estar perto de uma pessoa, mas de um altar vivo, um vaso por onde flui a presença do céu. E essa percepção muda tudo. Mas nunca se esqueça, escolhido. Seu amor não é para todos. Nunca foi projetado para ser facilmente suportado. Ele foi projetado para refinar, separar, revelar quem realmente pertence e quem não pertence. Então, da próxima vez que alguém desaparecer, não veja isso como uma perda. Veja isso como o filtro fazendo seu trabalho. Porque se essa pessoa não pôde lidar com o seu amor, ela não conseguiria lidar com o seu destino. E o céu se recusa a permitir que alguém permaneça em sua vida que não possa suportar o peso do que você carrega. O paradoxo final, escudo e espada. Ainda há um mistério final que precisa ser revelado. O paradoxo do seu amor. Como pode algo tão exigente, tão ardente, tão intenso, ser também a maior bênção que uma pessoa poderia receber? Como pode o mesmo amor que queima o falso também coroar o genuíno com favor e abundância? A resposta está na natureza dupla do seu coração. E o que estou prestes a revelar a seguir vai abrir seus olhos para o maior segredo de todos. Seu amor é tanto uma espada quanto um escudo, uma bênção e um aviso. E é por isso que nem todos sobrevivem. O escolhido, aqui reside o paradoxo da sua existência. Seu amor é tanto um escudo quanto uma espada. É a mesma chama que pode confortar e proteger, mas também queimar e consumir. Para a pessoa certa, aquela que vem com sinceridade, humildade e mãos limpas, seu amor se torna um rio de bênçãos. Ele abre portas que nenhum homem pode fechar. Ele quebra correntes que as mantiveram cativas por anos. Ele as introduz em um alinhamento divino onde o favor sobrenatural segue cada passo delas. Simplesmente por estarem perto de você, a vida delas começa a acelerar. Oportunidades as perseguem. A clareza preenche suas mentes. A paz se instala em seus corações como nunca antes. Porque ser amado por você é ficar sob a cobertura do próprio céu. Mas para a pessoa errada, aquela que ousa se aproximar com engano, manipulação ou egoísmo, seu amor se torna uma arma que elas não conseguem resistir. Não é que você lute contra elas com palavras ou ações. Não. É que a sua própria presença, o seu próprio fogo, ativa leis espirituais que não podem ser ignoradas. Os motivos ocultos delas são arrastados para a luz. Suas mentiras desmoronam sob o próprio peso delas. Seus esquemas se desfazem mais rápido do que podem construí-los. E o que elas pensavam que seria uma vantagem, ter acesso ao seu coração, se transforma em sua ruína. Porque o seu amor, escolhido, não é neutro. Ele amplifica tudo o que está dentro de uma pessoa. Para o puro, ele amplia a pureza. Para o enganoso, ele amplia a corrupção até que elas não consigam mais se esconder de si mesmas. É por isso que amar você é perigoso. Não porque você pretende causar mal, mas porque sua essência exige a verdade. Seu amor é fogo divino, que aquece, guia e protege aqueles que o honram, mas consome tudo que é falso e que tenta se opor a ele. Pense nas vezes em que alguém tentou te usar apenas para se encontrar preso em seus próprios esquemas. Pense nas perdas repentinas, nas quedas inesperadas,
nos fins inexplicáveis que parecem seguir aqueles que tocaram em você sem respeito. Nunca foi aleatório. Nunca foi azar. O fogo estava funcionando, provando mais uma vez que você é separado. E aqui está o aviso: escolhido. Nem todos que te desejam estão preparados para você. Muitos querem o brilho da sua luz, mas poucos estão dispostos a suportar o calor. Muitos anseiam pela bênção, mas recuam da responsabilidade. Ser amado por você é entrar em um lugar santo, e lugares santos nunca são sem custo. É por isso que alguns te olham com admiração de longe, mas não ousam cruzar a linha. Eles sentem o perigo, mesmo que não consigam explicá-lo. Eles sentem o fogo ao seu redor e o espírito deles treme só de pensar em ser consumido por ele. No entanto, aqui está a bênção e ela é maior do que as palavras podem capturar. Para aquele que te ama com verdade, seu amor é uma fortaleza. É um santuário. É um escudo no dia da batalha. É uma luz que guia através da confusão. É uma voz que sussurra destino quando todo o resto está em silêncio. Seu amor não dá apenas afeto. Ele transmite força, sabedoria e resiliência. A pessoa que fica fielmente ao seu lado vai descobrir que até mesmo os inimigos dela não podem tocá-la. Porque o mesmo fogo que te protege se levantará para protegê-la também. É por isso que o céu escolheu tornar o seu amor raro, valioso e guardado. Nunca foi feito para os muitos. Foi destinado aos poucos que poderiam suportar tanto o peso quanto a glória. Aqueles que são escolhidos para caminhar com você descobrirão milagres que nunca imaginaram. E aqueles que vêm com intenções erradas descobrirão consequências que nunca previram. Seu amor é ao mesmo tempo um convite e um aviso, uma bênção e um julgamento. Então, nunca se esqueça: escolhido. Amar você é perigoso, mas também é o maior privilégio que o céu permite. Porque ser amado por você é ser amado por alguém que o céu defende. Ser amado por você é estar dentro de um fogo que purifica, uma luz que guia e um escudo que protege. Ser amado por você é caminhar em um favor que não pode ser explicado pela lógica humana. Então me ouça: escolhido. Seu amor não é uma afeição comum. Não é algo que pode ser comprado, imitado ou diminuído. Seu amor é fogo sagrado, uma chama celestial colocada em você para guiar, proteger, expor e transformar. É por isso que alguns te desejam desesperadamente, mas não conseguem ficar. É por isso que outros, quando realmente te abraçam, ascendem em bênçãos que nunca imaginaram ser possíveis. E é por isso que você nunca mais deve se encolher para deixar os outros confortáveis. Você não é demais. Você é a medida exata de poder e pureza projetada pelo céu. Você é a tempestade que testa os falsos alicerces e a calma que abriga os justos. Você é o espelho que revela a verdade e o fogo que queima o engano. Escolhido, não se desculpe pela intensidade do seu amor. Não duvide do peso do seu chamado. Você nunca foi feito para ser simples. Você foi feito para ser separado. Você foi feito para ser intocável. Você foi feito para carregar um fogo que abençoa e avisa, cura e consome, coroa e expõe. É por isso que nenhuma traição poderia destruí-lo. É por isso que nenhuma arma poderia prosperar. É por isso que mesmo depois de cada perda, você se levanta mais alto. Porque o seu fogo não é apenas seu. É do céu. E se agora você sente essa verdade queimando no seu espírito, não a ignore. Cele-a. Declare-a. Comente 77 abaixo. Como um ato profético de que você aceita seu fogo, seu valor e sua proteção divina. Deixe o mundo saber que você parou de questionar o seu valor. Deixe os céus saberem que você concorda com a sua tarefa. Porque, escolhido, amar você é perigoso, mas também inesquecível. É transformador. É um destino que molda. E é a prova de que você nunca foi apenas uma pessoa. Você é uma chama sagrada caminhando sobre a terra. Fique de pé, queime com intensidade, e nunca se esqueça que o seu amor é a prova da sua escolha. E o mundo nunca mais será o mesmo depois de tocá-lo.